Muito bom dia, meus finalistas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia nessa quinta-feira para a gente falar sobre o jogo de ontem entre Bahia e Ceará, jogo que terminou com o Bahia na final da Copa do Nordeste. Vamos trazer todos os detalhes da partida, né? O que aconteceu no pós-jogo, bastidores, trazer informações também sobre o mercado de transferências, informações, aliás, muito importantes. O Bahia gastando aí muitos milhões em dois reforços, você vai entender no decorrer do vídeo. Já conto muito com o teu like no início do vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. Conto também com a tua participação aqui nos comentários, deixando a tua opinião sobre os assuntos que a gente vai tratar no vídeo de hoje e sobre o jogo de ontem. E não esquece de se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito, para nos ajudar a chegar a 20 mil inscritos por aqui. Você, torcedor, não perder nenhum conteúdo. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo falando sobre o jogo de ontem. Bahia 1, Ceará 0. Bahia que marcou no último minuto de jogo, Rodinei vive. É incrível como todo jogo decisivo, importante, a gente sempre espera, né? Quando o jogo tá 0-0, quando o jogo tá parecendo difícil, a gente sempre espera que alguma coisa vai acontecer, e ontem não foi diferente. O Bahia conseguiu fazer o gol aos 49 minutos do segundo tempo, gol de Thiago, que deu a classificação do time para a final da Copa do Nordeste. Primeiro que o jogo foi muito difícil, enfrentar o Ceará nunca é fácil. Esse time do Ceará é um time que compete muito bem, montado pelo Léo Condé, que a gente conhece porque passou muito tempo aqui no Vitória, e foi uma época onde os clássicos, né, o Bavi era bem equilibrados, e na minha opinião, muito por conta do treinador do Vitória, do ex-treinador do Vitória, né, o Léo Condé, que sempre armou times que tecnicamente falando era um pouco abaixo, né, em comparação a outras equipes. Quando se enfrentavam, era sempre naquele bloco médio-baixo, explorando bem os contra-ataques, se defendendo muito bem e ganhando o jogo no meio campo, né, ganhando o jogo no sistema defensivo. E ontem não foi diferente. O Ceará competiu da sua maneira e o Bahia também competiu da sua forma, tendo a posse da bola, jogando tal, criando as melhores oportunidades. O primeiro tempo foi um jogo mais morno nesse sentido, mas era o Bahia que, na minha opinião, controlava o jogo. O Ceará até tentava, tinha algumas escapadas, mas não era nada tão perigoso assim. Também não era uma pressão da equipe adversária, muito pelo contrário, era o Bahia que tinha posse de bola, era o Bahia que tentava e era o Bahia que mais se aproximava do gol. E também jogando dentro das suas características, né, com toque de bola, construções de jogadas até bonitas e tal, só que a bola acabou não entrando. No segundo tempo, o Ceará teve um pouco mais de presença na área, um pouco mais de volume ofensivo, não que necessariamente tivesse mais a posse da bola, mas cresceu um pouco mais no jogo, cresceu na parte ofensiva e botou o Bahia em dificuldades. E foi assim mais ou menos até a metade do segundo tempo, o Ceará tendo oportunidades, chegando mais à frente, incomodando mais o Bahia, não conseguia deixar com que o Bahia jogasse a sua maneira, até que o jogo foi se arrastando, né? Foi indo, 0-0, o Ceará levando o jogo para decisão, né? Para os pênaltis e tudo mais, e a gente acreditando que seria de fato decidido nas penalidades, até que o Everton Ribeiro faz o cruzamento para o Thiago, garoto da base, fazer um lindo gol, assim, lindo gol que eu digo porque é um garoto da base, é um garoto que merece, é um garoto que trabalha, e numa Fonte Nova lotada, numa semifinal, ele marcar o gol que leva o time para a decisão, é certamente um momento muito importante para a carreira dele, que dá confiança para ele, para nos ajudar dentro do campo. É um jogador muito útil, o Thiago, apesar de não ser tão talentoso assim, não ser tão mencionado, talentoso que eu digo assim, né, comparado a Juan Pablo, comparado a outros jogadores, ele não tem uma projeção tão grande assim, mas é um garoto útil que sempre quando entra, acaba nos ajudando. E aí ele faz 1-0, coloca o Bahia na decisão para enfrentar a equipe do Confiança de Sergipe. Confiança que eu já venho comentando com vocês há algum tempo, quando o Bahia enfrentou na Copa do Nordeste, eu falei, é um time que está nesse momento em evolução, é um time que está numa fase muito boa, né, eliminou o Vitória nas quartas de final, eliminou o CSA ontem, na Série C saiu da zona do rebaixamento para o G8, né, da Série C, é um time que provavelmente vai brigar pelo acesso na última rodada da Série C, então não é um adversário que tá no momento tão em baixa, não é um momento, não é um adversário que tá tão assim ruim, né, dentro da sua competição nacional, mas é um adversário que certamente, eu falei assim, né, deve brigar pelo G8 e tal, mas é um adversário que certamente vai estar na próxima fase, e é um adversário que vai ser um pouco mais complicado, na minha opinião, do que se fosse o CSA. Eu acho que o Confiança nesse momento da temporada, é melhor time do que o CSA, ou vem jogando mais do que o time do CSA, então vai incomodar um pouco mais o Bahia nessa decisão, não que o Bahia não seja favorito para vencer os dois jogos. Claro, é final, são jogos mais equilibrados e o torcedor precisa entender isso. Primeiro jogo em Aracaju, segundo jogo na Fonte Nova. A gente ainda não tem data base, mas saiu já na CBF, né, alguns jornalistas falando e tal, que tem uma previsão de que talvez seja no dia 3, no dia 7 de setembro. Se for, vai ser muito apertado para o Bahia. Vamos ver como a CBF vai organizar essas datas e como o Bahia também vai se comportar mediante essa situação. Caio Alexandre ontem saiu lesionado, né, uma pena, mais um jogador que o Bahia perde por lesão. Já perdeu o Gilberto, já perdeu o Michel Araújo,
Fred lesionado, tem o Eric, tem o Canu, agora o Caio Alexandre, torcer para que ele não seja nada essa lesão. Ele tá passando por exames, né, hoje, para diagnosticar o que aconteceu e entender também o prazo de recuperação. Tomara que não seja nada grave, tomara que ele consiga estar em campo, pelo menos aí daqui a uns 3 a 4 jogos, ele já consiga estar nos ajudando, porque é uma peça muito importante para esse time do Bahia. Falando com vocês também sobre o mercado de transferências, não deixando de atualizar vocês, tem duas informações para passar no vídeo de hoje. Primeira informação do zagueiro Luiz Gustavo do Vasco. Bahia acertou a contratação do zagueiro do Vasco, como eu trouxe no vídeo de ontem. A gente já sabe valores dessa transação. Bahia está pagando 5 milhões de euros ao Vasco para contratar a jovem promessa da equipe do Vasco da Gama, 19 anos, Luiz Gustavo, passagem por seleção de base, inclusive ele é da seleção de base do Brasil, sub-20, um garoto que tem uma projeção muito grande, um garoto que tem assim, um futuro muito grande. Eu comentei ontem para vocês que é uma contratação muito boa que o Bahia está fazendo, e o Bahia está pagando cerca de 32 milhões de reais para tirar o zagueiro do Vasco. Eu achei um valor muito baixo, pela qualidade que o Luiz Gustavo tem, pela projeção que ele tem, e até os torcedores do Vasco não entendendo nada, né, dessa venda, também achando o valor super baixo, porque de fato e o Bahia está acertando essa contratação. Outro jogador, Matheus Sanabria, que inclusive muita gente dizendo, ele estava na Fonte Nova ontem. Ele não está na Fonte Nova, pelo menos de informação que eu tenho é de que ele não estava ontem na Fonte Nova, inclusive ele não está nem no Brasil. Ele vai viajar hoje, né, para o Brasil para poder assinar um contrato com o Bahia. O Bahia está pagando 5 milhões de euros também, mais 2 milhões de euros em metas que podem ser atingidas e pode aumentar o valor do negócio. Ele está viajando hoje ao Brasil para poder assinar um contrato com o Bahia e ser finalmente oficializado pelo clube. João Paulo, que muita gente está se perguntando, mas cadê? Não foi anunciado ainda? Será que melou a negociação? Não melou a negociação. O João Paulo, de fato, já está em Salvador, já está treinando. Tem uma foto, inclusive, dele lá no vestiário, já que, inclusive, já até vazaram, né? Uma foto no vestiário com o rosto dele, com o nome dele, tudo certinho, lá no vestiário do CT. Só que ele ainda não foi anunciado por questões burocráticas. A questão é essa, o Bahia também já deve estar fazendo as imagens, né, fotos e vídeos para poder anunciar o jogador nas redes sociais, e a questão dele não ser anunciado ainda é meramente burocrático. Então, nos próximos dias, nas próximas, assim, até o final dessa semana ou início da próxima, ele deve ser anunciado, mas certamente ele só vai poder estar em campo no jogo contra a equipe do Fluminense pela Copa do Brasil. Ele não pode jogar a Copa do Nordeste, então ele não vai fazer os jogos da final, e também não pode jogar contra o Santos, né, que é o próximo jogo do Bahia agora pelo Campeonato Brasileiro, ou seja, vai ficar apenas para o jogo da Copa do Brasil contra o Fluminense, e ele vai poder estar em campo e vai poder jogar. O Rogério falou sobre ele na coletiva, que precisa ainda ser avaliado. Claro, né, ele ficou muito tempo sem jogar, ele passou um grande tempo lesionado na Série B de 2023, de 24, e aí o Santos subiu agora em 25 para jogar a Série A em 25, ele não foi titular em nenhum momento, o Brazão assim, sendo avaliado para a seleção brasileira, passando por um momento fantástico, ele não estava tendo espaço nenhum no Santos, então ele tem poucos jogos, poucos minutos. O Rogério precisa avaliar, precisa entender se ele tem condições de jogo, se ele tem condições de fato competir, assim como o Ronaldo vem competindo nos últimos 2 jogos, para poder ser o titular ou não. Eu espero que ele seja o titular, o Ronaldo, apesar do bom momento, né, ainda não me passa confiança nenhuma, mas ele vem trabalhando e ele conseguiu se redimir nesses 2 jogos, mas a gente sabe como é, né. Inclusive, falando até sobre o goleiro, uma coisa muito interessante que aconteceu ontem na Fonte Nova, as filhas do goleiro Marcos Felipe estiveram presentes na arquibancada, geralmente elas ficam no camarote, né, junto com a mãe e tal, só que ontem elas foram para Bamô, né, pro setor norte da Fonte Nova, acompanhar o jogo, se despedir da torcida do Bahia, se despedir do estádio, eles que foram muito felizes, né, tanto o Marcos Felipe, em algum momento do clube ali no início de 23 e tal, ele era muito bem avaliado pelo torcedor, mas as filhas mesmo do Marcos Felipe se identificaram muito com o Bahia, se apaixonaram pelo clube, e foi assim muito bonito de ver, né, a alegria delas ali pulando, cantando. A gente sabe que o extracampo é pesado, né, as críticas e tudo mais, a gente que tá no futebol, a gente entende isso, e claro, as críticas eram merecidas pelo desempenho que ele vinha tendo, porém a paixão das filhas, né, pelo clube, e você vê ali no carinho, criança, a gente sabe que é um pouco ingênuo demais, né, então a gente acaba ficando bem feliz com esse tipo de coisa. Espero que para onde elas forem, elas vão para a Turquia agora, mas para onde elas forem, elas levem o nome do Bahia, e elas têm sim o carinho do torcedor, não tenho dúvidas nenhuma disso, porque são pessoas que, assim, né, sempre estavam ali nos bastidores do clube, a gente sempre estava vendo e era sempre legal de acompanhar. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei, que é importante, não esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo, valeu, tchau!